Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor Jesus a Simão: Pedro, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Nós conhecemos uma história antiga, relatada no livro de Jó, de certa vez que Satanás se apresenta diante de Deus para pedir a vida de um homem. Ele se apresenta numa reunião de Deus com os filhos de Deus. Ele se apresenta no meio e fala assim: eu quero tocar em Jó. Na verdade, Deus começa a conversa dizendo: observaste o meu servo Jó? E Satanás começa ali a ter uma conversa provocativa, mas é claro, ele é protegido por ti, ele é abençoado por ti. Deus fala: então vai lá, toca nele, para você ver se ele não vai continuar a mesma pessoa. Por quê? Tem dificuldades na nossa vida que nós não estamos colhendo alguma coisa ou sendo castigados. E sim, é uma prova da nossa fé para a gente passar para o próximo nível. Porque Jó só entrou na história, não porque era o homem mais rico do Oriente, não porque acordava de madrugada para sacrificar a Deus pelos seus filhos, ou seja, parecia um homem perfeito, né? Mas ele não entrou na história por causa disso, ele entrou na história porque superou a prova da sua fé. Quando ele perdeu tudo, ele continuou o mesmo Jó. Continuou adorando. Anos depois, muitos anos, séculos depois, Satanás aparece de novo diante de Deus para pedir a vida de mais um homem. Qual era esse homem? Acabamos de ler? Pedro. Jesus tinha 12 discípulos. Jesus tinha 500 seguidores certos, constantes. Jesus pregava para 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, quase sempre. De tantos homens e mulheres bons, estratégicos que andavam com Jesus, Satanás quer Pedro. De tanta gente boa, preparada, por que Satanás não pediu João, que era o íntimo, o homem que tinha intimidade com Deus, com Jesus, a ponto de reclinar a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus? Por que ele não pediu Judas, que era o tesoureiro? Por que ele não pediu homens mais preparados? Tomé, André? Por que Pedro? De tantas pessoas que poderiam ser pedidas por Satanás, ele queria o que dava mais trabalho. Se você precisa eliminar alguém, você pode estar jogando um jogo de videogame, você sempre vai querer eliminar quem dá mais trabalho primeiro. E Pedro era nervosinho, Pedro diversas vezes foi inconstante, Pedro não media as palavras, Pedro tinha muita coisa aparentemente aos olhos humanos ruim. Pedro tinha outros agravantes. Pedro veio de uma região chamada Galileia, que era altamente desprezada naquela época. Quando anunciaram que Jesus estava se levantando como profeta em Israel, os fariseus riram, falaram assim: o quê? Estudem a história, vocês vão ver que não pode vir profeta da Galileia. Não tem histórico de um profeta que se levantou da Galileia. Galileia era uma terra desprezada, chamada Galileia dos gentios. Até politicamente ninguém queria estar ali. Herodes Antipas reinava de um lado, Herodes Filipos de outro. Galileia estava ali literalmente jogada, era explorada comercialmente apenas. Toda terra que é explorada comercialmente quer dizer que os exploradores não têm nenhum vínculo emocional ou afetivo com aquele lugar. Foi o que aconteceu com o Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, não tinham intenção de nos colonizar, e sim de explorar. Hoje nós estamos recuperando isso. Mas uma das piores coisas que tem, um dos piores sentimentos que existe é quando você percebe que as pessoas só te exploram. Pedro veio de uma terra que as pessoas só queriam explorar, de uma terra que não tinha nenhum tipo de coisa boa para contar. Eu sou da Galileia. Pedro também tinha certas limitações cognitivas, de inteligência. Naquela época não era qualquer um que podia estudar, então se você não pode ter um trabalho que vai trabalhar com a inteligência, você geralmente vai ter que trabalhar no braço.
e Pedro teve que trabalhar no braço, pescando. Mas tem outros agravantes. Certa vez Pedro estava falando e os homens de Israel falaram, mas esse homem aí é iletrado. Ou seja, ele é analfabeto. Como é que ele está falando isso? E um dos maiores problemas que nós temos é a falta de capacidade de nos colocar no lugar do outro, de entender a vida do outro. Aí você pode escutar a palavra, por exemplo, analfabeto e achar normal. Mas um tempo atrás trabalhou uma moça lá em casa que não sabia ler nem escrever. E um dia eu estava preparando uma mensagem para mandar para ela, porque nós íamos receber amigos em casa, e a minha esposa Janine falou assim, lembra de mandar áudio, porque ela não sabe ler. Naquele dia, pela primeira vez, eu me coloquei no lugar dela e comecei a imaginar como é a vida de uma pessoa que não sabe ler e escrever. No mínimo, vamos falar do aspecto emocional, de num mundo em que todo mundo está se comparando por causa da internet, por causa de tudo, a pessoa saber que num grupo social ela é a única que não sabe ler e escrever. Tem uma placa, ela não sabe se quer dizer para ela seguir em frente ou parar. Imagina como é a autoestima de uma pessoa que não sabe ler e escrever. Quando você se coloca no lugar de quem sofre, de quem tem limitações, você começa a sentir aquela dor, você já não julga essa pessoa, você ajuda essa pessoa. E por que tem muitos crentes julgadores e não ajudadores? Porque nunca se colocaram no lugar de quem está sofrendo. Ajudar é só uma regra, não é uma realidade. Mas quando eu me coloquei no lugar de Pedro, quando eu comecei a ver, porque eu comecei a estudar o porquê Pedro. Não, peraí. Satanás podia ter pedido qualquer um, porque pediu a Pedro. Tinha gente mais preparada para ele pedir, para ele matar. Tinha gente mais íntima de Jesus para ele matar, mas ele queria Pedro. E repare que Jesus não repreendeu Satanás. Não toque em Pedro, não. Jesus só falou assim, eu orei para que a tua fé, Pedro, não desfaleça. Porque como eu tenho pregado incansavelmente, tem coisas que você pode fazer e Jesus não vai fazer no teu lugar. Uma delas é destruir, impedir, aniquilar os ataques do inimigo, porque ele já te deu fé para fazer isso. Em Cristo Jesus. Então ele fala, Pedro, a tua fé, se a tua fé não desfalecer, você já destruiu o inimigo. Ele já não tem força contra você. O problema é que a gente nunca usa a fé que Deus nos deu. O problema é que a gente não tem noção do que fazer com a fé que Deus nos deu. E tem gente que fala assim, mas pastor, a minha fé é tão debilitada, é tão fraca, é tão pequena. Engraçado. A gente foca muito na quantidade ou no tamanho da fé. Jesus, quando está andando sobre as águas, Pedro fala, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus falou, vem. Pedro foi? Pedro foi? Foi. Pum, botou o pé sobre as águas e começou a andar. Porém, vendo que os ventos eram fortes, começou a afundar. Jesus então bota a mão nas águas, puxa Pedro e fala, por que duvidaste, homem de pouca? Homem de pouca? Pedro tinha pouca fé, ainda assim Satanás queria ele. Porque ele tinha pouca fé, mas a pouca fé que ele tinha, ele usava. Essa é a diferença. Com pouca fé, ele deu 3, 4 passos sobre as águas. Com pouca fé, ele pregou em Atos 2 e converteu 3.000 pessoas. Com pouca fé, a sombra de Pedro passava em Jerusalém e curava os enfermos. O problema não é se tua fé é grande ou pequena, é se você usa a fé que Deus te deu. Porque quem não é fiel no pouco, jamais será colocado sobre o muito. E Satanás quer Pedro. Por que Pedro? Temos alguns motivos. Primeira mentalidade de Pedro, eu não vou pregar sobre isso hoje, é uma outra mensagem. Primeiro é a mentalidade de Pedro. Deus viu, Jesus quando chama Pedro, vê que ele tem uma mentalidade diferente dos outros. Isso é uma outra palavra. Mas o segundo motivo eu quero te explicar hoje. Abre comigo, por favor. Em Mateus 16, versículo 22. Obrigado, Espírito Santo. Grande é o teu nome. E Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Jesus tinha falado que precisava ir para Jerusalém morrer.
Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque você me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas sim as coisas que são dos homens. O homem que pediu para matar Pedro, Satanás, agora Jesus estava chamando Pedro dele. Eu não sei como você lida com ofensas, mas eu vou te mostrar como Pedro levou essa ofensa. Imagina um homem que você admira, um homem que você tem como líder. Um homem que fez você largar o teu próprio negócio, porque ele veio cheio de problema emocional, Pedro, porque era analfabeto, pobre, por isso estava pescando, num lugar sem referência, num lugar que ninguém dava valor, Galileia, consegue montar o seu negocinho com o seu barco ali. Quando está começando a pescar peixe, vem um homem e diz: larga tudo. Porque se você para de pescar peixe hoje, eu te faço pescador de homens. Ele acredita nesse homem, começa a seguir esse homem, e até esse dia ele não tinha pescado homem nenhum, estava só na promessa. E esse homem que fez ele perder um negócio que estava melhorando a vida emocional dele, estava melhorando a vida financeira dele, esse homem que prometeu que ele iria pescar homens, agora chama ele de Satanás, o maior inimigo do ser humano, da alma do ser humano. Nessa mensagem eu entendi por que Jesus escolheu a Pedro. Judas traiu só porque Jesus não atendeu às expectativas dele. Pedro foi chamado de Satanás. Abaixou a cabeça e continuou aprendendo de Jesus. Jesus está procurando pessoas que são ensináveis, não pessoas que são perfeitas. Jesus está procurando pessoas que têm temor a Ele, e não pessoas que são capacitadas. Quando Pedro abaixa a cabeça e não reage a um insulto desse nível, Jesus fala: achei um homem que pode dirigir a igreja. Você imagina os discípulos falando para ele: não, mas ele é nervosinho, mas ele é ensinável. Ah, mas ele vai cortar a orelha dos outros, mas é ensinável. Deus nunca vai desperdiçar um homem ou uma mulher que são ensináveis. Você vai ser a próxima vítima de Deus, se teu coração for ensinável. A maioria das pessoas boas, capacitadas que eu conheço, que nunca foram usadas por Deus, é porque eram boas, capacitadas, treinadas, porém nunca foram ensináveis. Quando eram repreendidas, davam um ataquezinho, não tinham temor e batiam de frente com a sua liderança. Não tinham. Gente, há um tempo atrás me ligaram e falaram assim: olha, o pastor fulano de tal está falando mal de você. Está te batendo, está falando não sei o quê. Eu falei: amém. O que você vai fazer? Nada. Mas você não tem que se defender? Não. Por quê? Porque ele é pastor. Mas ele está falando mal de você. Deixa ele quebrar o princípio. Eu não vou quebrar o princípio porque ele está quebrando. Eu não toco em autoridade. Os meus sentimentos não vão ser mais fortes do que o princípio do temor ao Senhor. O meu sentimento: você não está com raivinha? Estou com raivinha, sou ser humano. Mas a raivinha não é mais forte do que o meu temor a Deus. A raivinha não é mais forte do que o princípio de autoridade. A raivinha não é mais forte do amor que eu tenho pelo Jesus que vai me levar para o céu. Se você não tiver o coração ensinável, você não tem chance de passar para o próximo nível. Então Jesus chama Pedro, tira ele de pescar homens, fala que agora ele vai... tira ele de pescar peixes, fala que agora ele vai pescar homens, chama ele, por 3 anos e meio ele não pescou homem nenhum, ficou só na conversa. Nesse período ele foi chamado a atenção várias vezes por Jesus. Imagina que tempos depois que ele foi chamado de Satanás, Pedro de novo fala assim: Senhor, se tu fores morrer, eu vou contigo então. Jesus: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Tomou mais uma. Pedro podia falar: quer saber então? Você não confia em mim, não? Eu larguei tudo por causa de você. Porque a gente faz isso com Deus, né? A gente se tranca no quarto e fala: Deus não existe, Deus me largou, Deus me abandonou. Ou então, meu pastor não sabe de mim, meu pastor não me liga. E pipipi, e irmão. A gente está sempre querendo reclamar de quem já nos ajudou. A gente quer reclamar de quem nos salvou. Pedro não. Pedro tinha temor a Deus e era ensinável. Então ele leva mais uma de Jesus. Jesus falou assim: rapaz, você vai me trair hoje. Ele não fala nada. Porque quem tem temor não abre a boca. Não discute. Não bate de frente. Só: ah, mas eu não levo desaforo para casa. Pode ver que você está parado no mesmo ponto há 20 anos.
Eu não levo desaforo. Pode ver lá, está com o mesmo carro, família destruída, emprego quebrado. Pode ver essas pessoas falando, eu não levo desaforo para casa, onde é que elas estão? Respondendo processo, cheio de problema emocional. Por quê? Porque a Bíblia fala que a gente tem que perdoar e você não quer levar desaforo para casa. Você quer pisar nos princípios bíblicos e quer que Deus te abençoe. Aí a igreja vira só uma religião para você. Você vem aqui bater ponto com Deus e acha que vai ser abençoado porque veio na igreja. Pedro não. Pedro leva mais uma de Jesus e continua fiel e continua aprendendo. Jesus continua ensinando. Chega já no último dia de vida de Jesus, Pedro dá uma de nervosinho, arranca uma espada. Querido, ponto, para aqui. Jesus fala assim, vamos orar no monte. Quem aqui já foi no monte orar? É forte. Muito crente hoje. Muito assembleano. E aí você vai no monte orar, Jesus te chama para orar no monte, você fala, mas só por segurança eu vou levar uma arma. O apóstolo Pedro foi orar no monte com Jesus armado. Olha o nível de discípulo que Jesus pegou. Vai que eu encontro outro apóstolo lá. Levou uma arma, levou uma espada para o monte orar. E Jesus está lá no monte orando. O servo do sumo sacerdote Malcom vem botar a mão em Jesus, Pedro arranca a espada. Cancela 3 anos e meio de aula de Jesus falando, se alguém te bater, dá outra face. Pedro, dá outra face o quê? E cortou a orelha de Malcom. Pedro, esse é Pedro. É esse que Satanás queria. É esse todo errado que Satanás queria. Porque Jesus não está procurando certinho, Jesus está procurando os ensináveis. Jesus pega a orelha no chão com toda a paciência, porque cada um dá aquilo que tem. Jesus tinha amor e paciência. Pedro ficava nervosinho, Jesus não, porque Jesus não tinha isso. Colou a orelha de Malcom, olhou para Pedro e instruiu. Pedro, você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Ou seja, com uma pergunta ele disse, Pedro, não faça mais isso. Dias depois, esse nervosinho, esse todo errado, esse analfabeto, esse homem sem história, esse homem que tinha trabalho braçal porque não tinha intelecto para fazer outra coisa. Jesus chama ele no particular e fala assim, Pedro, tu és rocha, tu és Pedro, e sobre essa pedra não tem para João, não tem para Bartolomeu, que aliás até sumiu da história, não tem para André, não tem para ninguém. Sobre você eu vou edificar a minha igreja, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar será desligado no céu. Eu não sei de onde você veio, eu não sei quem foi teu pai, eu não sei quantas coisas erradas você fez na sua vida. Uma coisa eu te garanto, todo o seu histórico de maldade, de negatividade, de erros, não está contando no currículo para Jesus. Ele não quer saber se você já arrancou a orelha de alguém. Ele não quer saber se você afundou no mar e ele teve que ir lá te salvar porque você perdeu a fé. Ele não quer saber nem o tamanho da tua fé. Ele quer saber se você está ensinável hoje para dar o próximo passo. Ele quer saber se você tem temor a Deus para continuar cumprindo os princípios. Ele quer saber que tipo de ser humano, de crente você é, para ele poder te dar a próxima instrução. Jesus morre e a promessa não se cumpre na vida de Pedro. Porque quando Jesus chamou Pedro e falou assim, eu vou te fazer pescador de homens, Pedro não pescou ninguém. E Jesus morreu. Era mais uma oportunidade para ele dar um ataquezinho de nervoso. Eu garanto para os irmãos que se o Espírito Santo não me toma, eu ficaria nervoso. Peraí, o homem vai morrer? Eu larguei tudo. Eu deixei minha empresa. Eu sou analfabeto, eu não sei fazer outra coisa. Aliás, como é que eu vou pescar homem se eu sou analfabeto? Porque peixe se pesca com anzol ou com rede, mas homens, almas, se pesca com palavras. O que Pedro não sabia é que no silêncio, durante esses 3 anos, Jesus estava tirando a rede da mão de Pedro e colocando as palavras na boca de Pedro, estava mudando a ferramenta de pescar. Jesus ressuscita e fala, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 2 chega, o famoso Pentecostes.
O dia que o Espírito Santo vem sobre a igreja, o dia que mudou a nossa história, o dia que nos conectou diretamente com Deus, a gente está sentindo um negócio forte de hoje, é porque o Espírito Santo caiu em Atos 2, está até hoje aqui. Nesse dia, as nações se reuniram. Nesse dia, a Bíblia diz que tinha gente de todas as línguas reunidas. Adivinha quem foi o pregador selecionado da noite? O analfabeto, o homem da Galileia, o homem que cortou a orelha dos outros, o que foi chamado de Satanás por Jesus, o pregador da noite foi Pedro, e naquele dia ele pescou 3.000 homens, 3.000 almas em um só dia. O que Deus te prometeu, Ele cumpre num só dia. Não acabou para você. Se não aconteceu, ainda não acabou. Se a promessa não se cumpriu, ainda não chegou o tempo mesmo. Fique tranquilo. Porque muita gente está se culpando, mas Deus não deve estar fazendo isso porque está me castigando. Deus não castiga. Deus castiga. Deus castigasse, eu estava frito. Se Deus olhasse para o meu passado, eu estava frito. Eu não poderia estar no altar se Deus considerasse o meu passado. Você não poderia estar dentro de uma igreja se Deus fizesse uma lista dos seus erros. Ele não está procurando os perfeitos, Ele está procurando os ensináveis. Uma coisa que eu nunca perdi foi o ato de me dobrar chorando diante de Deus e falar: Deus, me perdoa, eu quero fazer de novo, me ensina de novo, eu sou ensinável. E de Deus me repreender, eu falar: eu entendi, Senhor, eu tenho temor a Ti, eu continuo, me dá mais uma chance. Se você não perder o coração ensinável e o temor do Senhor, não haverá limites para você. Não haverá limite para os teus sonhos, não haverá limite para os teus ministérios, para o teu ministério, não haverá limite para o que Deus quer fazer em você. Não é a tua capacidade, muito menos os teus erros. É o teu coração ensinável. Por que Satanás queria Pedro? Porque um coração ensinável, ainda que tenha muitos erros, pode ganhar 3.000 almas num só dia. Satanás não queria isso. Um coração ensinável fala o que o Espírito Santo quer e não o que a doutrina ensinou. Imagina se botasse um homem ali cheio de doutrina, talvez os homens não entenderiam. E se convertesse só 500 e não 3.000. Satanás queria quem dá resultado, não quem é o certo ou o errado. Ele queria matar quem daria mais trabalho. Dá muito trabalho para Satanás você ganhar 3.000 almas num só dia. Você tirar 3.000 almas do inferno num dia só dá muito trabalho. Ele queria matar logo quem daria mais trabalho. Nunca julgue uma pessoa, porque a pessoa que você está vendo hoje nervosa, cortando a orelha dos outros, afundando porque tem pouca fé, dizendo que vai desistir de tudo, traindo Jesus, dizendo que não conhece. É esse mesmo que Deus pode botar no altar para ganhar uma geração inteira. Não julgue pelo que você está vendo hoje, porque você não sabe a conversa que ele vai ter com Jesus amanhã. Não julgue pelo erro de agora, porque você não tem a mínima ideia da misericórdia de Jesus sobre a vida dessa pessoa. Tiago e João constantemente discutiam com Jesus quem iria sentar à destra e à esquerda dele. Você vai pegar vários versículos na Bíblia. Inclusive, eles pediram para a mãe deles, falar: mãe, pergunta para Jesus se pode ser eu, Tiago e João, pode ser a gente do lado de Jesus. Quem queria tanto sentar, governar, não governou. Foi logo todo errado que governou. O reino não é dos preparados. As coisas da terra, sim. Quer prosperar financeiramente, esteja preparado. Quer ter uma família bem-sucedida, esteja preparado. Aprenda a lidar com pessoas, a lidar com a família. Agora, o reino não é dos preparados. As coisas do céu não é para quem é preparado, é para quem é ensinável. É para quem tem temor de Deus. Deus vai te dar conexões, como disse o pastor Mauro. Deus vai te colocar em outros níveis. Deus vai te colocar numa próxima fase da vida, se o seu coração for ensinável para a próxima fase. Porque muitas pessoas que começaram bem, terminaram mal. Porque quando elas alcançam a próxima fase, elas perdem o coração ensinável da última fase. Fala: agora eu cheguei, agora eu tenho, agora eu sou, e perdem tudo. Porque a primeira coisa que entra na vida do ser humano quando o coração ensinável vai embora é o orgulho. E diz a palavra que o orgulho antecede a queda. Por que Pedro? De tanto Satanás gastou aquele pedido especial com Pedro. Não é qualquer dia que Satanás pode se apresentar diante de Deus e pedir a vida de alguém. Em toda a Bíblia, 66 livros, só 2 vezes Satanás pediu isso. Com Jó e com Pedro. Ele gastou esse cartucho
com Pedro. João iria escrever o Apocalipse. Mas ainda assim, Satanás considerou Pedro mais perigoso que João. Porque quem tem coração ensinável pode ir até onde Deus quer e não onde a tua capacidade te leva. Porque tem coração ensinável não tem limite. Satanás quer matar quem tem coração ensinável, não quem é bom. Tem um monte de gente boa aí vivinha. Porque quem não tem limite é quem tem um coração para aprender com Deus sobre o próximo nível, sobre a próxima fase. E eu profetizo que você vai ter coração ensinável. O temor do Senhor não vai sair da tua vida, até porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, quer ser um marido sábio e governar a sua casa, quer ser uma esposa sábia e governar o seu lar, quer ser um empresário sábio e prosperar financeiramente, quer ser um pastor sábio e ter um ministério relevante, o temor do Senhor, ou seja, o coração ensinável, é o princípio da sabedoria. É o passo número 1 para você chegar nesse nível. E eu declaro que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te livrar de qualquer mal. Vai proteger o teu coração para que você possa mantê-lo ensinável. O temor do Senhor vai estar sempre contigo. E por mais que alguém tente te ofender, pessoas que você ama, porque a pessoa que Pedro mais amava era Jesus, ele prova isso em diversas vezes. Ele chega a dizer, se você morrer, eu morro contigo. Mas Jesus já conhecia o futuro. Assim, não vai, Pedro. Na hora mesmo você vai ter medinho. Jesus não condenou a Pedro porque teve medo. Jesus não condenou Pedro porque afundou, porque tinha pouca fé. Jesus não condena, Jesus salva. Não confunda Jesus com Satanás. Tem gente que acha que Jesus é Satanás. Jesus veio para salvar o que estava perdido e não para julgar ou condenar. Está na Bíblia, exatamente essas palavras. Eu não vim para julgar. Eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. Eu não sei como você está hoje, mas o Jesus que está aqui veio para salvar a situação que você está hoje. E se você tiver o coração ensinável, você vai passar para o próximo nível. Você vai passar para o próximo nível. Esses dias eu estava conversando com um grupo de pessoas muito influentes na sociedade. Estava nos Estados Unidos. E eles falaram, Tiago, por que você acha que Deus te passou para o próximo nível? Porque se eu pegar minha vida alguns aninhos atrás, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Deus me passou para outro nível. Deus, porque a minha capacidade não é suficiente para estar aqui. Aí eu falei assim, olha, tem vários motivos, mas eu quero te dar o principal. Quando eu estava mal, ferido, as pessoas falavam mal de mim e eu ficava calado. Autoridades espirituais botavam o dedo na minha cara e eu baixava a cabeça. A única coisa que eu fazia era entrar no quarto, orar e chorar. E todas essas pessoas que botaram o dedo, que falaram, que acusaram, que abandonaram, que criticaram, todos hoje ligam e falam, rapaz, eu sempre acreditei em você. Parece muito simples, mas eu vou te falar diante do Espírito Santo que, para mim, o segredo de eu ter passado para o próximo nível é que no pior momento da minha vida eu mantive o temor do Senhor. Não rebati nenhuma acusação, não falei mal de ninguém, nunca toquei num pastor. Esse pastor, nunca, e nem nunca você vai escutar isso. Por um motivo. Eu tenho temor ao Senhor e quero que isso seja mantido na minha vida, eu luto para que isso seja mantido. E se você manter o temor do Senhor na sua casa, nada será impossível para você. Se alguém que está aqui hoje sabe, entende, se reconheceu na palavra de hoje, e você presta atenção nisso, somente as pessoas que reconheceram, pastor, muita coisa ruim aconteceu na minha vida porque eu não tinha um coração ensinável. Eu estou lembrando aqui de várias coisas que eu era para ter baixado a cabeça, era para eu ter aprendido, era para eu ter tido o temor do Senhor, mas eu quis discutir, eu quis ir até as últimas consequências, eu quis deixar tudo mesmo. Pessoas que reconhecem isso, levanta a sua mão, se você é uma dessas pessoas. Amém. Daqui a pouco, como é toda a igreja, não vai dar para chamar aqui na frente, mas eu vou orar por vocês. Segundo apelo, se você entrou aqui hoje e nunca publicamente confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você até gosta da igreja, você não tem nada contra crente,
Mas você nunca confessou publicamente, Jesus é o meu Senhor. Mas hoje você entende que se Ele estiver na tua vida, Ele vai te levar para o próximo nível. Não só aqui na terra, Ele vai te levar para a eternidade quando chegar a hora. Teu nome vai ser escrito hoje no livro da vida. A maior recompensa que o homem pode receber. E se você nunca confessou publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, e sabe que chegou um momento, hoje é a hora de falar, eu aceito Jesus, eu quero que Ele seja meu amigo, eu quero passar para o próximo nível, eu quero sair da escravidão, eu quero sair de tudo que está me prendendo, eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero voltar a dormir, eu quero que essa coisa ruim saia da minha vida. Se você é uma dessas pessoas que quer confessar Jesus Cristo como Senhor, levanta só sua mão para te conhecer. 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui na frente, eu preciso dar um abraço em vocês, traz eles.